Oi, amores, vem comigo falar sobre vampiro emocional. Gente, esse assunto está mais baseado sobre a minha experiência de vida. E o que eu falar pode ser que você se identifique e esteja passando pelo mesmo, ou você vai passar pelo mesmo, ou você não vai passar porque você vai aprender a discernir uma pessoa chupim emocional, que são os vampiros, né? E aí vocês vão aprender a se blindar contra esses tipos de pessoas. Então já separa um copo com água ou um cafezinho e vamos bater esse papo, gente. Eu sou uma mulher muito astral, sabe? Aquela mulher brincalhona, divertida, sou feminina e também sou doce. Aquela mulher que onde passa desperta olhares por quem eu sou na essência. Eu trabalho a minha autenticidade, então eu me amo. Simplesmente me aceitei. Eu vou falar pra vocês, antes que vocês pensem que é ego, pra vocês entenderem o que significa amor próprio. Presta pra mim, por favor, filha, a listinha. Vamos tomar uma aguinha. Olha, gente, o amor próprio é o estado de apreciação, respeito, cuidado por si mesmo, envolver-se em aceitação incondicional de emoções, virtudes e defeitos. Ou seja, eu sei quem eu sou, porém eu sei também meu lado com defeitos. Sabe, eu sei que eu erro, eu sei que independente do que os outros falam, não muda quem eu sou por dentro, porque eu preciso me conhecer. Então, quando eu falo sobre eu despertar olhares por quem eu sou na essência, significa que eu me cuido, eu sei que eu estou colocando aqui dentro e transparecendo para o mundo. Obviamente que vão ter pessoas que vão te dar feedback quando você é essa pessoa. Então, gente, recebo muitos convites. Hoje eu sou mais seletiva, aprendi a melhor identificar as pessoas que merecem ou não o meu tempo. Mas outra hora não era assim. Então vamos conversar e abordar melhor esse assunto para vocês entenderem o que significa cada coisa, saber separar isso e aí sim aplicar na vida de vocês de forma prática. Gente, eu sou vendedora, então isso já trabalha minha comunicação, já trabalha minha conexão com pessoas. E nisso eu atraí um cliente solteiro e assim, muito bem resolvido, aparentemente, um cara já com idade suficiente, dono do próprio negócio dele, da própria vida, uma pessoa que se aproximou de mim mostrando ótimas intenções. Esse homem, além de me apoiar no meu trabalho, sendo um bom cliente, ele também me passava esse tipo de feedback. Nossa, você é muito bonita. Nossa, você é isso, você é aquilo. E aí, gente, eu fui procurar melhor saber desse homem. Por quê? Não é tão bom a gente recebendo feedback de uma pessoa que a gente não conhece. E eu não queria problema. Então eu fui procurar saber melhor sobre essa pessoa e realmente era uma pessoa solteiro. Eu também, sendo solteira, acabei permitindo essa conversa mais não abusiva, porque ele não era, ele era super respeitoso. Mas eu acabei deixando ele ser autêntico comigo também, expondo o que ele olhava e ele via de mim, né? Então ele citava sobre esse lado meu doce, feminino, eu ser mansa e tudo mais. E aí, gente, ele começou a ver que eu estava acessível e investiu mais, me convidando para restaurante, me convidando para eventos, até mesmo com a família dele. E eu não aceitei. A princípio, não aceitei e fui deixando isso passar. Continuei meu ritmo de trabalho, continuei na minha vida pessoal. Só que, geralmente, o homem, quando ele sabe o que quer, ele não desiste. Não é verdade? E foi o que aconteceu. Ele não desistiu, insistiu e até que um dia eu cedi ao primeiro encontro. Encontro estes que eu deixei bem claro que eu não seria obrigada
a estar recompensando ele só porque eu estava no mesmo ambiente e aceitando o convite. Sendo tudo muito bem explicado, ele aceitou. Então ali entramos em mais assuntos profundos, né? Ele me falou um pouco da vida particular, eu também falei um pouco da minha vida particular e foi acontecendo pequenos encontros entre a gente. Nisso, nós dois decidimos aceitar ali, dar um outro passo na relação, colocando aí o beijo, o abraço, já permitindo alguns toques físicos, sem problema nenhum por sermos dois adultos, sabendo que somos solteiros, entramos naquele momento de intimidade. E aí foi onde tudo começou. A partir do momento que ele sentiu que eu cedi ao primeiro beijo, primeiro toque, ele já se apoderou, achando que ele já poderia ser meu. Então começou os convites mais pessoais. Vamos à academia comigo, vamos na cafeteria que eu costumo ir. E, gente, não é errado, pelo contrário, vocês precisam ir ao lugar que as pessoas que você tem interesse frequenta, porque senão vocês nunca vão conseguir entender quem são. Quem vai falar melhor sobre aquela pessoa é quem está em volta, não necessariamente aquela pessoa que no início vai às vezes montar um personagem. Foi o que aconteceu comigo. Esse homem, ele montou um personagem e ele, nesse personagem, adorava me agradar, me dar presente, me levar para outros lugares para passear, me dar vários feedbacks sobre a minha roupa, sobre o meu corpo, sobre a minha beleza, meu estilo, e também me admirar no meu trabalho e tudo mais. Quando esse relacionamento se aprofundou ainda mais, que eu já comecei a frequentar a casa dele, ele frequentar a minha casa, as coisas ficaram um pouco mais abertas para ele. Então ele começou a retirar aos poucos a máscara, mostrando verdadeiramente quem ele era. E aí que eu identifiquei os sinais de um homem chupim. O que é um homem chupim? Eu vou mostrar a vocês aqui para vocês entenderem. Melhor dizendo, o que é pessoa chupim, o que é pessoa vampiro emocional. Quando eu falo chupim, gente, é uma pessoa que é sanguessuga, entendeu? Ela vem, suga teu sangue, tua energia, vitalidade. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, baseado no que eu pesquisei na internet. Vampiros emocionais são pessoas que sugam a energia, vitalidade, bem-estar de outros através de manipulação, drama, vitimismo constante, necessidade de atenção. Eles deixam os outros exaustos, ansiosos, culpados, focando apenas em si próprio e pouco oferecendo em troca. Aquele homem carinhoso, feliz, alegre, que quando me via faltava soltar fogos, começou a mostrar quem ele realmente era. Então, gente, um certo dia, na academia, ele simplesmente falou que me viu rindo com um personal. Eu não vi. Esse dia eu não olhei para personal nenhum. Na verdade, eu nem sabia quem era quem, porque a academia onde ele frequentava, eu não conseguia identificar quem era personal, quem era professor. Eu apenas estava na minha vibe positiva. E eu sou uma pessoa, gente, muito espontânea. Então, eu tô ouvindo uma música, eu tô prestando atenção, eu tô rindo. Então, não necessariamente ele poderia me acusar de tal forma. Quando eu estava na esteira, que eu vi ele cabisbaixo, muito para baixo, muito calado, tratamento de silêncio, o que houve? Você sabe. Eu sei. E aí, uma frieza que parecia uma geladeira. Quando chegamos à cafeteria, simplesmente me abordou falando: você sabe muito bem o que você fez. Você estava rindo para aquele personal. Falei: eu? Não estava rindo. Você riu sim. Falei: olha, eu vou me levantar e vou me retirar, porque isso vai me estressar e eu preciso esfriar minha cabeça para pensar melhor no que você está falando, porque eu não lembro disso. E outra coisa, eu me conheço, eu não preciso disso para poder te diminuir como homem. Com licença. E ali, gente, ele tentou justificar, me prendeu, não deixou eu sair,
me manipulou. E eu comecei a me alterar, ficando nervosa. E aí sim, quando ele me viu nervosa, ele falou: você não é a mansinha, você não é a menina doce, não faz isso comigo. Então significa o quê? Ele estava usando de manipulação para poder me depreciar, me culpar de uma atitude que ele estava causando. E aí eu falei pra ele que seria melhor a gente não entrar num relacionamento, já que seriam de acusações, e pra viver dessa maneira eu não queria. Só que, gente, passou-se um tempo, ele comprou um presente pra mim e falou que estava na minha porta com um presente pra me dar. E aí eu indo em direção à academia que eu frequentava, ele perguntou se ele poderia me levar enquanto ele me dava o presente. Eu aceitei. Fui ali, ele perguntou se ele podia voltar e tal. Depois eu descobri que isso foi uma forma dele se aproximar de mim, de me dar presente pra se aproximar de mim. E voltamos. Até então, sem saber de nada, voltamos. E ali, gente, começou os abusos, a quais ele não queria me deixar sozinha na minha casa. Ele sempre tinha que estar comigo, aonde eu fosse ele queria estar. Parou de me dar presente, parou de me dar validação. Começou a minha... Quando me encontrava, ele me encontrava cabisbaixo, triste. Não tinha mais aquela felicidade, explosão de fogos. Ele começou a me preocupar, porque toda vez que ele estava chateado comigo, em vez de abordar os fatos, ele ficava aguardando com raiva e só ia falar, tipo, dias depois que a história já tinha acabado. E às vezes, quando ele queria um motivo de briga, porque ele era viciado em briga, ele arrumava problema comigo e só parava, tipo, 3 horas da manhã. Gente, 3 horas da manhã era uma hora da gente já estar dormindo. Eu ficava super cansada no dia seguinte para ir trabalhar. Isso drenava minhas energias. Aquela mulher feliz, alegre, vibrando alto, já estava sendo sugada. Teve um dia que ele falou assim: você está feliz? Eu falei: não, eu sou uma mulher feliz. Ele falou: nossa, eu nunca daria essa resposta para ninguém. Eu falei: por quê? Porque você era para falar que eu te faço feliz. Então ele tentava fazer de tudo para eu me sentir que eu dependia dele para tudo. Ele falou: você nunca pode falar que você é bonita. Você nunca pode falar que você vai dar conta da sua vida sozinha. Porque agora você tem alguém que vai falar que você é bonita, que vai te ajudar. Só que, gente, não é assim na prática. Toda pessoa que tem autonomia, ela se olha no espelho, ela precisa se admirar, ela precisa se apreciar. Assim como o amor próprio estava escrito ali, significado, essa pessoa tem apreciação. Ela não precisa que outras pessoas ficam toda hora ali validando ela. Elas precisam dessa validação própria. Olhar e ser bem recebida pelo outro é muito bom. Mas você não precisa depender que o outro fica te validando. Então, quando eu postei uma foto, postando um título de falar que eu sou bonita, não é bem que eu sou bonita, mas falando um pouco das minhas características, ele: nossa, primeira vez que eu vejo você fazendo menção da sua beleza, como se isso fosse ruim. Ele não estava falando de uma forma saudável. E aí, eu lembro que as minhas roupas, eu gosto de colocar biquíni. Gente, nem sempre o meu corpo é o melhor. Já tive inversões melhores no meu corpo, mas não é por isso que eu não vou botar um biquíni. E ele falava: eu jamais colocaria ficaria de sunga numa praia. Jamais isso, jamais aquilo. Tá bom, você não ficaria, mas isso não dá o direito de você não querer que eu fique. E aí, no outro dia eu vi ele só de cueca nas redes sociais, postando foto dele sem blusa. Ou seja, não começou a sair da coerência, começou a vir aquele peso de responsabilidade, como se diz assim: Mayara, você é o problema. Você é o problema. E, gente, não adianta. Quando a gente entra numa guerra com uma pessoa, o que vence não é nenhum nem outro. Na verdade, o que acontece é você se desgastar. Existe um desgaste muito grande. Então, eu percebi que aquele homem não veio pra minha vida pra somar, ele veio pra tirar a minha felicidade. E aí depois eu descobri que muitas pessoas carentes, elas não têm
elas não têm algo dentro delas, então elas sempre querem. E aí eu juntei os fatos e percebi que toda vez que eu queria ficar sozinha, ele se sentia desamparado, ele se sentia rejeitado, ele se sentia solitário. E era como se eu tivesse a necessidade de estar sempre suprindo isso, mas nunca era suficiente. Gente, tinha vezes que, tipo, pra dormir, eu acordava com a cabeça doendo, porque ele precisava me sentir de tal forma. Se eu me mexesse e saísse um pouco de perto dele, ele já achava que eu estava rejeitando ele. Tá saindo de perto de mim, você não gosta de mim, você não me ama. Era uma carência tão profunda que isso me doía, porque ele queria dormir, tipo, me sufocando. Então, gente, era algo muito tóxico. Eu vou olhar pra vocês o que significa carência. Carência é sentir-se desamparado, solitário ou com grande necessidade de carinho e atenção. Era exatamente isso. Gente, desde a hora que ele saía do trabalho dele até a hora que ele acordasse, ele queria atenção. Se ele acordasse de madrugada e falasse alguma coisa comigo, ele queria que eu respondesse. Então era algo muito abusivo. E era muito sutil, porque parecia amor. Vinha com palavras, eu te amo. Vinha com palavras, você é minha linda, você é meu amor. Gente, quando a gente tá em boas mãos, a gente vai ter um sono leve, a gente não vai ter mais preocupações, vai ter dias que vai estudar e passar horas no estudo sem poder atender uma ligação. E aí essa pessoa, quando quer muita sua atenção, o que ela vai fazer? Por que não me atendeu? Ela vai começar a te cobrar como se você estivesse traindo ela. Como se você estivesse sendo a vilã da história. Sendo que não existe vilã, isso tudo é uma coisa dentro da cabeça da pessoa. Então eu parei, respirei e falei, eu preciso me escolher. Eu não posso mais aceitar estar numa relação que me drena. Cadê aquela mulher feliz que eu sou? Cadê aquela mulher alta astral? Tô com medo de olhar pro lado, porque se eu olhar pro lado, ele vai sentir que eu tô olhando pra outro cara. Pô, nem tô mais feliz com a roupa que eu tô usando, porque caramba, tá mostrando meu braço, tá vulgar. E aí daqui a pouco eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, porque eu vou botar um biquíni e vai transparecer que eu tô dando confiança pra outros caras. E gente, se você for na praia, você vai encontrar todas as pessoas na praia, não vai ter essa síndrome na cabeça não. De que tá de biquíni porque tá mostrando alguma coisa pra alguém, não tá. A pessoa não tá nem pensando que você tá olhando pra ela. Ou se tiver também, isso não é coisa nossa. Mas assim, eu não estava nessa energia. Então eu falei, cara, eu me escolho, eu me retiro dessa relação. E eu decidi conversar e sair da relação. Gente, geralmente os chupins, como ele vai vendo você se destruindo aos poucos, eles começam a falar que você já não é a mesma, você já é mal educada. Nossa, tá se revelando, você é mal educada, né? Desligando o telefone na minha cara, né? Porque essa pessoa sabe que você não quer mais a relação, fica insistindo, te perturbando pra você voltar. E aí você desliga o telefone e essa pessoa fala que você é mal educada. Essa pessoa sabe? Isso daí durou muito pouco. Esse relacionamento não passou de 1 ano, foi menos de 7 meses. E eu consegui identificar isso sem me teiar e sem perder as minhas próprias forças. Porque geralmente essas pessoas vêm para poder drenar e sugar tudo mesmo, eles não têm pena. Então é necessário, se você estiver passando por isso, você identificar, você se afastar desse tipo de pessoa tóxica. Qualquer pessoa que te ama, ela vai respeitar seu sono, vai respeitar o seu momento de ficar só, ele vai querer o seu bem. Ele não vai fazer você sair como louca da história. E nem fazer você sentir como se você fosse uma traidora. Se você é uma mulher respeitosa, você se conhece, você precisa dar um basta nisso. Porque depois que você perde as forças, você vai buscar validação, você que vai ficar carente. É a mesma coisa de você tá construindo o seu império e dar império na mão de um mendigo. Que ele não tem, ele vai destruir o que é seu. E depois é você que vai ficar atrás de algum meio, de alguma pessoa para te dar aquilo que você um dia teve e não valorizou. E o melhor valor que você dá é a si próprio.
Então, gente, eu me escolhi, preferi continuar minha carreira solo, vivendo uma vida de paz, tranquilidade. Para isso exigiu força, exigiu que eu tivesse bastante coragem de reconhecer com clareza tudo o que estava acontecendo, encarar a realidade e entender que aquele não era o momento de eu me relacionar e que sim, eu poderia me escolher sem egoísmo, somente para que eu conseguisse viver uma vida de paz e tranquilidade. Gente, não se constrói um futuro no meio de turbulência, de briga, isso é desgaste. Então, se você está passando por isso, se escolha. É difícil, procura um psicólogo se for necessário. Se você também estiver fraco, que seja, faça uma oração, converse com Deus, Ele vai te ajudar. Tenta sair dessa situação por amor próprio. E não fica vibrando na carência, porque você também vai estar emitindo isso para o mundo e o mundo vai te retribuir. O universo, ele entende que você está precisando de mais daquilo que você vibra. Se você foi roubada, sua vitalidade, sua alegria, se envolvendo em um relacionamento tóxico, você agora precisa fazer um detox. Precisa se afastar dessa pessoa para poder você se limpar emocionalmente e voltar para o centro da sua própria vida, das suas emoções, se alinhando, buscando o seu propósito, se reconectando com você mesmo. Não é um processo fácil, mas, gente, é super importante vocês criarem essa força. Vai doer? Vai. Mas não aceite menos do que vocês merecem, porque o universo, gente, ele tem algo muito melhor para vocês. Com certeza essa história aconteceu comigo para me ensinar, para me amadurecer as emoções e aprender a me ajudar a entender como é que são pessoas chupins, pessoas emocionalmente carentes, e também identificar que uma outra hora eu vivi isso. Eu também já fui uma pessoa assim, porque eu estava vibrando na falta. Então, automaticamente, eu trouxe isso para a minha vida, para poder eu sentir na minha pele que isso não é aquilo que eu procuro, não é aquilo que é mais saudável para o outro. Então, gente, tudo que a gente emite vai voltar. E eu espero que você consiga identificar isso antes que você continue vibrando nessa carência, nessa falta de ter que ter alguém para te validar o que seja. Busca sim o amor próprio, se apodere disso e saiba, você não é egoísta, você não é a mulher empoderada porque você se escolhe, não. Pelo contrário, você é uma mulher que é admirada pela sua força, pela sua coragem de se escolher e viver o melhor que você merece. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijo.